que nós te oramos e te pedimos. Amém, amém. Pode se sentar. Glória a Deus, nosso primeiro Manifeste o Reino. Quem vai trazer a ministração de hoje é o nosso irmão Jeff, da igreja de Londrina. Pode subir aqui. Glória a Deus, todo seu. Boa noite. Que maravilha. Primeiro Manifeste, eu estar aqui, ó, que top. Que moral. Obrigado. Boa noite. Para quem não me conhece, sou o Jeff, sou de Londrina, congrego no Bola de Neve Londrina. E quero dizer que é uma honra estar com vocês aqui, tá bom? Foi muito prazeroso a tarde que vivemos. Foi muito gostoso. Uma igreja muito ativa. A galera corria atrás das pessoas para evangelizar. Nunca vi isso, rapaz. Deixa Deus falar com você hoje. Deixa Deus fazer algo novo contigo. Quando eu saio de casa, eu saio com uma única expectativa: viver 100% aquilo que Deus tem. Se não fosse para isso, nem sairia de casa. Eu vim aqui para isso, Ibiporã. Primeira vez em Ibiporã. E me sinto muito agraciado por Deus, por me manter na estrada. Eu amo estar na estrada. Eu gosto de viajar para os lugares, compartilhar do que Deus tem falado. Tenho ouvido coisas muito peculiares da parte de Deus nesse tempo. Às vezes a gente olha o cara que ele está ministrando sempre e parece que ele é super-homem, né? Ele é intocável. Besteira. As lutas vêm quando elas se levantam. Se você não tiver uma base sólida, uma base firme, tudo aquilo que você plantou se reduz a nada. Tudo aquilo que você construiu, em um único dia pode ser jogado por terra. Às vezes parece que esses caras são super-heróis, mas não. Pelo contrário. Passamos por lutas e guerras igual a todos vocês. O fato de estarmos aqui é que o amor de Deus continua perseverante sobre nós. E a nossa perseverança continua fiel sobre Ele. Sobre tudo que Ele disse sobre nós. Entende? Às vezes a gente se perde no caminho porque a gente costuma contar muita vitória. Vitória, 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 vitória. E de vitória a gente vai, de vitória e vai. E quando a gente vê, a gente está separado de todo mundo. Porque a vitória muitas vezes ela divide a gente. Mas a dor às vezes nos une. A gente olha para o outro e vê um igual. A gente vê um ser humano que está lutando pelos mesmos ideais. Quando tiverem dias de nuvens, de escuridão, que você possa olhar para o teu irmão e perceber, pô, ele continua. Por que eu devo abandonar, né? Continue também, que você possa encontrar esperança e força no teu irmão, que ele possa te fortalecer e que assim a gente possa ser uma igreja reconhecida não porque a gente prega um evangelho avivado, mas porque a gente dá a mão uns aos outros e não abandona. Amém? Eu tenho uma palavra, Deus tem falado muito comigo através dessa palavra. Ela construiu, depois Deus desconstruiu ela em mim, porque eu não tinha entendido 100% a essência dela. E aí eu reconstruí ela novamente através do Espírito Santo. E hoje eu quero compartilhá-la com vocês. Eu estava para fazer uma viagem, essa viagem eu ia ministrar em São Paulo ia ministrar no Rio e tal, e descansar também. Praia, né? Oh, aleluia. Só que quando a gente chega no Rio, chove 12 dias da viagem. A gente tinha 16. E por incrível que pareça, todos os dias que fez sol, a maioria deles a gente estava ministrando. E não tinha possibilidade de ir para a praia direito. Só de raiva, né? A gente foi para a praia na chuva, no tempo nublado. E foi maravilhoso. Porque quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, Ele faz como quiser. Às vezes você está querendo ditar o tempo sobre você, você está querendo ditar a estação. Só que Deus tem uma estação para você, cara. Não é você quem dita. Entende? Você está querendo viver uma estação de sol, mas às vezes é uma estação de chuva. E você precisa
ter a consciência, sabedoria para se colocar na dispensação do Espírito Santo. E a gente fez essa viagem e eu só trampei. Mas foi muito maravilhoso ver o agir de Deus, porque eu fui em lugares às quais eu tinha ido há 10 anos atrás. E eu vi a permanência dessas pessoas, essas igrejas firmes, mano. Sabe qual é a maior dádiva dos fins dos tempos? É aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Isso eu falo pela perspectiva de uma igreja em Londrina, uma igreja grande, entra e sai gente toda hora. Você vê poucas pessoas que ficam com perseverança, se entregam ao ministério, à servidão, com excelência. E aí eu chego a essa palavra, nós estávamos antes de viajar, Deus pega e dá uma visão. A gente estava orando, reuniu, os amigos foram para casa para orar pela gente, pela viagem, por tudo que Deus ia fazer na estrada. E Deus me dá uma visão nesse momento da oração. Eu me via na praia, acho que eu queria muita praia, né? Eu me via em cima de uma prancha. Eu já surfei quando mais jovem, quando eu morava no Rio de Janeiro. E eu me vi em cima da prancha. Nesse momento que eu me via na prancha, eu olhava para trás. Mano, levantava uma tsunami. Uma onda que eu nunca vi. Essa onda se levantava e eu olhava. A onda! Eu peguei e comecei. Quando eu comecei, eu olho, tá todo mundo sentado nas tuas pranchas, olhando para a areia. Eu não, eu gritava, a onda! A onda! A onda! O povo começava a me olhar. Alguns se atentaram para pegar a onda. O que isso quer dizer? O que Deus falou com a gente? Tem muitas pessoas dispersas naquilo que Ele está fazendo. Deus tem gerado um avivamento, tem manifestado esse avivamento, e você está com o foco errado, olhando para o lugar errado. A onda está vindo. Se você não se atentar, não se preparar, cara, você não vai viver. Vai passar, ela vai te engolir. A onda é agora. Eu ia ler um texto, ele encontra-se em Mateus 25, fala das 10 virgens. Fala que 5 eram sábias, 5 eram nércias. 5 pegaram o azeite e a sua lâmpada, mas 5 só levaram a sua lâmpada. E elas começaram a caminhar e chegou a um determinado ponto que elas adormeceram e pegaram num sono. À meia-noite houve-se um grito e essa voz dizia, levantem-se, despertem-se do sono. O noivo está chegando. Sabe qual é a palavra de revolução que a gente precisa carregar? É que Ele está voltando. Essa deve ser a nossa esperança. Porque fala que aqui é como um espelho embaçado. E o peso de tribulação que nós passamos aqui não se compara com a glória que há de ser revelada. Desperte! O noivo está chegando. Desperte! As loucas, as sábias, despertem. Em nome de Jesus. A gente estava num propósito flame na igreja. É bom os propósitos flame, rapaz. É 1 hora. Às vezes ele passa um pouquinho, né? A gente fala, não, agora é o Espírito Santo que está fazendo. Joga nessa vibe do Espírito, né? E aí passa um pouquinho. E a gente está nesse propósito maravilhoso. Alguém me chama, Jeff, por favor, vem aqui orar por uma senhora. Eu fui. Essa senhora tinha os seus 60 e poucos anos. E aí eu cheguei para orar por ela. Eu perguntei, o que a senhora tem? Ela falou assim, eu tenho muita dor, muitas dores nos ossos, nas juntas, coisa de senhor, né? E eu peguei e comecei a orar por ela. Eu coloquei a mão nela e eu comecei a orar, eu tive uma visão. Essa visão eu vi uma lâmpadazinha acesa, no meio de uma imensa escuridão. E o Espírito Santo mandava eu dizer para ela assim, não se preocupe com a escuridão ao seu redor. Se preocupe em manter a tua lâmpada acesa. A tua lâmpada significa a tua adoração diante de mim. Eu me agrado da tua adoração. Cara, quando eu falei isso para essa senhora, ela começa a quicar, pular. Ela falou que estava com dor, não entendi, foi nada. Ela pulava, gritava, chorava. Eu te amo, Jesus! Eu te amo, Jesus! Eu te amo! E eu sendo envergonhado, né? Novinho, não consigo nem...
mantenha a tua lâmpada acesa. Se preocupe com isso. Mais nada. Amém? Abra comigo a tua Bíblia. Em Atos 10. Eu vou ler do versículo 9. E depois eu volto um pouquinho. No dia seguinte, por volta da meia-noite, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou incomum. A voz lhe disse a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no que significava a visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali hospedavam Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se, desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vocês vieram? Até aqui, amém? Se você for estudar a Bíblia, como começou, né, essa história da igreja, você vai perceber que o prepulsor da igreja foi Pedro, não foi Paulo. A palavra levada aos gentios começou com Pedro e não foi o Paulo. Hoje, se nós podemos nos reunir como igreja, foi porque esses homens disseram sim aos seus chamados, contra toda a cultura que carregava, contra tudo aquilo que era um dogma, um costume na sua cabeça, e resolveram obedecer a voz de Deus. E Pedro está aqui diante de uma visão. Essa visão aparece um lençol, em outros termos, é como se fosse um véu. Esse véu é como se fosse colocado diante dele como um telão, e ele visse esses animais, que para o judeu era impuro comer, era impuro experimentar, tá? Só que aqui Pedro, ele está em Jope, era uma cidade praiana, ele estava literalmente na praia, na casa de Simão. Esse Simão, ele era curtidor de couro, era o Simão que ele estava na casa. Para um judeu, estar naquele lugar já era um lugar impróprio, impuro. Então Pedro já estava vivendo algo fora da caixa, já estava vivendo algo além de Deus. Em Jope, Pedro, em Atos 9, ele foi chamado, conta a história, que ouviram falar que Pedro estava lá, ser um homem de Deus, que manifestava os milagres de Deus, mandam chamar ele para ressuscitar e orar por uma mulher, chamada Dorcas, que no significado é Tabita na Bíblia. Dorcas era uma mulher que cuidava de viúvas. Não só de viúvas, Dorcas, ela tinha um dom, que era construir roupas. E as suas roupas, muitas vezes, salvou pessoas do frio. E aí, no velório de Dorcas, estavam todas aquelas mulheres reunidas com roupas nas mãos. E aí, quando Pedro chega, ele encontra aquele bando de mulher e gente no velório. Aqui, o que Dorcas fez. Aqui, o que Dorcas fez. E o outro, aqui, o que ela fez. Aí Pedro olha aquela situação. Posso usar o linguajar correto? Vaza todos vocês. Mandou todo mundo sair. E ele pega, se ajoelha aos pés da cama onde a Dorcas estava, ora e a Dorcas ressuscita. Ele pega pela mão e ela ressuscita. Dorcas tinha um propósito. Ela carregava um propósito, então ela não podia morrer porque o seu propósito ainda não havia sido concluído. Ela salvava pessoas do frio, ela não só tinha um propósito a concluir, mas o seu propósito clamava para que ela voltasse. Esse é o fato da gente ser relevante, cara. Que
quando a gente não conseguir mais clamar, clamarão pela gente. Os nossos frutos dirão quem a gente foi ao longo da caminhada. E Dorcas foi essa discípula fiel. Pedro volta para a casa de Simão, em Jope, na praia, curtindo. E aí ele sobe para o terraço para orar, ele tem a visão. Cara, uma visão é muito maravilhosa. Todos nós precisamos de uma visão. Uma igreja, para ser plantada, ela precisa de uma visão. Um homem, para se mover no ministério, ele precisa de uma visão. Ele precisa ouvir algo de Deus. Quando ele tem uma visão, ele não precisa fazer força. Deus já disse, Deus falou, vai acontecer. Eu estava no Rio, 5 anos atrás. Deus falou para mim, eu vejo uma árvore sendo tirada do lugar e sendo enxertada no outro. Ao ser tirada do seu lugar de origem, ela sofre consequências por ter sido arrancada, mas no tempo certo, ela se cura e tem raízes fortes. Eu estou em Londrina hoje. Eu nunca imaginei minha vida longe do Rio de Janeiro, longe do meu habitat. Mas Deus deu uma visão, Ele deu uma palavra. E essa palavra se conclui. Amém? Muitas igrejas foram levantadas sem uma visão. E existe umas igrejas que eu conheço e que se mantém até hoje, porque é na raça. É literalmente o reino tomado às forças, que em Mateus 11 diz, né? Se mantém. Porém, fazem muita força para concluir alguma coisa. Cara, quem tem uma visão só precisa preparar o espírito. Só precisa estar alinhado com aquilo que Deus está falando contigo. Uma visão, uma audição ao seu respeito. É tudo. Deus, na virada desse ano para cá, falou que esse ano nós andaríamos muito. Iríamos de cidade em cidade, não só de carro, mas também de ônibus. O que Deus está falando? Que eu viajaria e a minha galera viria comigo. E a gente tem vivido isso, em meio à pandemia. É maravilhoso uma visão. Agora Pedro está tendo uma visão, tá? E aí Deus está mostrando um lençol. Esse lençol significa o véu. E se você for para a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai ver que esse véu, ele era algo dentro do templo. O véu fazia separação do santo lugar para o santo dos santos. No santo dos santos só entrava um sumo sacerdote uma vez por ano para entregar o sacrifício. Uma vez por ano. Se você notar o véu, você chegar pertinho assim, você consegue observar lá. Se você colocar o ouvido, você consegue ouvir o que estão fazendo do outro lado. Era uma parede, porém não um muro. Era um véu. E a palavra declara que quando Cristo morreu e ressuscitou, esse véu se rasgou de cima a baixo. Ele está dizendo que foi de uma forma sobrenatural. Um homem natural não podia rasgar aquele véu, porque ele compunha muitos metros de altura. Agora Pedro está diante de uma visão, e nessa visão Deus está mostrando um lençol, e Deus está dizendo para Pedro, Pedro, existe uma barreira que você precisa romper. Eu estou te chamando fora da caixa, cara. Eu estou querendo te apresentar coisas novas. Você precisa romper. E eu sempre digo que a nossa missão é anunciar aquilo que Deus fez. A missão de Cristo, ela é vertical. Ele cumpriu de Deus para o homem. A nossa missão é horizontal. É de Deus para o homem, de nós para o povo, de nós para o mundo. E todas as vezes as quais anunciamos, a cruz é revelada. O poder da cruz é revelado. De nós para o mundo. Aí está Pedro, diante dessa visão. Está Deus falando para Pedro, Pedro, você precisa romper essa barreira. E aí a Bíblia, foi algo que Deus falou comigo, que Deus usa uma figura de linguagem maravilhosa, porque fala que Pedro teve a visão 3 vezes. A voz falou a segunda vez, não chame impuro e que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Oh, tem profeta aqui? Levanta a mão os profetas. Tem profeta aí? Quem é profeta que tem noção que é profeta, levanta a mão. Tem dom profético, né? Então vamos supor, você é um profeta e Deus está falando contigo. Ele precisa falar 3 vezes a mesma coisa que você? Uma vez só não basta? Tem que mostrar 3 vezes.
Pedro era marcado no 3. 3 vezes Jesus disse para ele, você vai me negar. Ele, eu duvido, eu não nego. Ei, você se conhece forte, mas Deus te conhece fraco. Tá bom? Por isso não é perigo ser fraco. Perigo é se entregar à fraqueza sem luta. Tá bom? Deus conhece fraco. Deus conhece nos tempos mais trevosos da tua vida. Deus conhece lá. Tá bom? Deus conhece quando os traumas assolam tua mente. Deus te conhece. Que você não quer nem levantar para ir para a igreja. Que você não quer testemunhar. Que você não quer ler a Bíblia. Que você não quer orar. Deus te conhece fraco e mesmo assim não te abandona. Ele não te abandona porque és fiel. Ele é fiel não porque você é forte, mas porque Ele é Deus. Ele morreu para que você tivesse acesso a Ele. Você não pode produzir nada que já não tenha sido dado por Ele. Deus está te falando, eu te conheço nos seus piores momentos, seus piores fracassos. Eu te conheço e ainda assim não te rejeito. E ainda assim não te abandono. E ainda assim revelo diante dos teus olhos tudo aquilo que você ainda precisa romper, que está como barreiras na tua vida. Deixa o Espírito de Deus falar no teu coração. Pedro era marcado no 3. Jesus aparece para ele na praia e fala, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu sabe que eu te amo, Senhor. Ele fala, então, quando você converter, cara, cuida dos teus irmãos. Deus está te dando uma missão. Deus está falando para você assim, quando você tiver a revelação completa de quem eu sou, não abandone os seus irmãos. Não abandone a tua família. Não abandone os teus amigos. Não abra mão da tua cidade. Seja forte. E essa visão continua. Porque agora Pedro entra em conflito, cara. Ele fica aflito. Sabe por quê? A visão era muito grande para um ser tão pequeno. A visão era algo fora do contexto. Imagina você vivendo algo fora da tua cultura. Você nasceu, foi criado. E Deus estava falando para ele fazer isso. E aí Pedro, ele tem a audácia de falar, não, Deus, não vou não. E Deus, não, tu vai sim. Como é que você pode chamar de impuro ou comum aquilo que eu purifiquei? Rapaz, eu entrei em parafuso com essas palavras. Eu falei, não, Deus, tu vai ter que me revelar esse negócio, Deus, tu vai ter que me revelar. E fiquei, já estou quase 1 ano nessa palavra, estudando, orando para Deus falar comigo. Às vezes Deus me dá uma palavra, fico 1 ano perdurando na minha vida. Enquanto eu não paro. Falei, não, Deus, tu vai ter que falar esse negócio comigo. Não é que Deus falou comigo? Deus falou para mim assim. Eu fiz a pergunta, quem era impuro? Os animais ou Pedro? Na real, quem Deus purificou? Porque ele está falando, como é que você pode chamar de impuro que eu purifiquei? A quem Deus purificou? Os animais ou Pedro? A Bíblia não fala. Se fosse os animais, realmente Pedro não ia comer. Mas se você for notar e observar, ele está falando para Pedro. Como é que você pode chamar de impuro o que eu fiz com você? Eu te transformei, eu purifiquei você. Em Tito fala que o mal... Em Tito fala que todas as coisas são puras para os que são puros. O próprio Jesus disse que o mal não está no que entra pela boca, mas no que sai do nosso interior. Então para perceber, Deus está falando para Pedro assim, Pedro, eu te purifiquei. E essa é a autoridade que você tem para entrar em todos os lugares e não se contaminar. Eu te purifiquei. E pelo fato de ter te purificado, agora você tem autoridade para ir aos 4 cantos desse mundo, fazer aquilo que eu te mandei, sem se sujar.
Às vezes a gente fica dizendo, eu não vou lá, eu não vou cá, porque né, lá estão bebendo, lá estão fumando. Ei, se Deus te chamou, vai! Não hesite! Ele te purificou, e o fato de ter te purificado significa que a purificação agora pode acontecer para o mundo. Você quer ir mais fundo? Há um dia atrás, antes desses caras chegarem diante de Pedro, antes de Pedro ter essa visão, alguém estava tendo uma experiência com Deus. Esse alguém era chamado Cornélio, um soldado oficial romano. Fala centurião da corte de Itália, era um cara de patente, no mínimo 40 tropas esse cara liderava. Esse Cornélio, ele era temente a Deus. A palavra diz que as esmolas e orações chegaram diante de Deus como um memorial. E aí, há um dia atrás, antes de Pedro ter essa visão, um anjo aparece para Cornélio. Fala que um varão de branco se apresenta. E quando esse varão se apresenta, ele fala isso que eu te falei, que, como um memorial, e ele fala assim, envie homens a chamar Pedro, porque ele tem algumas coisas para falar para vocês. Preste atenção, note, esses dias eu estava em casa, meu celular toca às 3 horas da manhã. Quem é que liga para alguém às 3 horas da manhã? Só que ligaram pelo Facebook. Falei, é trote, é festa, é alguma coisa. Ligaram, eu não atendi. Falei, Satanás, vai tirar meu sono? Ligaram de novo. Aí ligaram de novo, eu já um pouco acordado. Olhei, quando olhei era um nome assim, Lucas. Quem é esse Lucas, meu Deus? Esposa do lado, eu falei, vou levantar. Levantei, atendi. Alô? Alô? Jeff? Sou eu sim, cara. O que foi, cara? Tá me ligando uma hora dessa, meu? Irmão, eu tô te ligando porque eu tô à beira de um suicídio. Eu comecei a suicidar agora, mas quando eu ia terminar, eu ouvi o teu nome. Eu vi Jeff. Eu falei, pô, não tem o número dele. Vou no Facebook, eu liguei do Facebook, cara. Essa vida não é mais pra mim, eu vou me matar. Eu falei, cara, se você me ligou, se você ouviu meu nome, é porque você precisa ouvir o que eu carrego. Você não vai se matar porque o Deus da vida está na minha vida. E agora eu transmito o Deus da vida para você. A morte caiu por terra agora. Ajoelha de onde estiver agora que eu vou orar por você. Ele ajoelhou, eu comecei a orar, e barulho. Eu comecei a orar, e a presença de Deus veio forte. De 2 em 2 semanas o Lucas me liga, dizendo, eu estou bem, cara. Estou treinando, estou me cuidando. Cara, existe alguém clamando, orando agora por aquilo que você carrega. Você é resposta de oração de alguém. Enquanto Cornélio está orando um dia atrás, Pedro está tendo a visão hoje. Agora, e Deus está mostrando a visão para você, dizendo que Ele te conhece na fraqueza, que existe uma barreira que você precisa romper, mas mesmo assim Ele quer te usar. Você é a resposta de oração de alguém. Você é a resposta de oração de alguém. Existe alguém em Biporã clamando por o que essa igreja carrega. Você só precisa da sensibilidade, da visão do Espírito para encontrá-las. Você precisa ser como um caçador de tesouros que anda pela rua procurando. Estou procurando. Por que tu está procurando? Estou procurando pessoas que queiram queimar. Pessoas que queiram ser transformadas como eu fui. Tudo muda quando você muda, cara. Tudo muda quando a transformação chega em você, quando o antídoto funciona em você, funciona em qualquer lugar. Precisa funcionar em você. Precisa sentir, você precisa experimentar esse poder. Por que não aconteceu tudo com Cornélio? Por quê? O anjo apareceu para ele. Podia ter acontecido tudo ali. Mas não, agora Pedro está tendo uma visão. A visão é o quê? O anjo não é o próprio Deus revelando a Pedro. O próprio Deus. Revelando, abrindo os céus e mostrando aqui, filho.
um anjo não ver Deus como pai. O anjo ver Deus como Deus. O anjo não podia revelar a essência de um pai para Cornélio. Só um filho podia dizer isso. Ei, filho, ei, filha, foi colocada em você essa semente. É contigo. Só você pode revelar isso ao mundo. Olha agora, veja. Ele está te mostrando, Ele está te levando a um novo nível. Ele está rompendo as barreiras da tua vida. Ele está rompendo, Ele está te levando a um novo nível. Vai e apresente isto ao mundo! Porque só o Filho pode revelar o Pai. Só um filho pode revelar o Pai. O próprio Jesus disse: eu faço o que vejo meu Pai fazer. E Deus está te levantando como filho, para revelar quem Ele é, para revelar, para manifestar quem Ele é. É maravilhoso essa perspectiva. É maravilhoso essa revelação. É maravilhoso quando você se encontra com verdade com o Senhor. E agora a tua vida já não é mais uma obra do acaso. A tua vida é uma obra do Criador. Está Pedro diante disso, aflito, porque sabia que era muito maior do que ele podia carregar. Tem uma frase que eu sempre uso desde a minha conversão: o chamado te consome. O chamado te consome. Qual é o teu chamado? Ele tem te consumido. Seu tempo tem sido dado ao teu chamado, porque o chamado te consome. Eu sou consumido pelo meu chamado. Eu nasci para isso, para apresentar o reino às pessoas. Eu nasci para propagar as boas novas desse evangelho. E eu não pararei enquanto Ele não desligar o botão. Eu não pararei enquanto Ele não me tirar dessa vida para outra. Eu não pararei. Agora está Pedro diante disso. Agora a gente já tem a revelação do que Deus está fazendo e querendo fazer. Agora a gente entende que é muito importante do que é dado, o que foi manifestado, o que foi compartilhado conosco. É muito importante o que carregamos. Aquilo que às vezes você trata comum, pequeno na tua vida. Tem pessoas clamando, pedindo: pelo amor de Deus, eu queria só um pouquinho. De coisas que você está deixando no canto pegar poeira. Olha para dentro de você agora. Esses dias eu tive uma boa notícia. A notícia de que vou ter mais um filho. Só que eu fiquei perplexo, eu fiquei doido, eu fiquei maluco. Falei: meu Deus, num mundo como esse, com pandemia, mulher, filho, meu Deus, não. Eu recebi essa notícia, tinha um pessoal em casa que estava comemorando o meu aniversário. Meu aniversário meio que acabou naquele momento ali, que eu falei: meu Deus, que presente grego. Só um segundo. E aí tô eu ali, perplexo. Aí eu centro entre a varanda e a porta de entrada. Aí tem uma discípula nossa, uma menina que caminha no nosso ministério, que caminha na nossa célula. Está ali, carequinha. Porque descobriu um câncer, teve que fazer uma cirurgia. Nessa cirurgia agora está tendo que fazer o tratamento com quimioterapia. E aí eu olhava para Débora dentro de casa xoxa, porque eu sabia que eu tinha ficado triste, ou sei lá, não consegui esboçar a reação com a notícia. Eu fiquei doido, eu falei: meu Deus, eu vou cair. Eu sentei, não falei para ela: parabéns, eu não estava esperando. Foi como um tapa no peito. Meu Deus, aí eu olhava para a menina, olhava para Débora, olhava para a menina e olhava para Débora. Aí quando eu baixei a cabeça, eu falei: meu Deus, o que tu quer falar comigo? Aí Deus falou para mim assim: qual notícia você prefere? A notícia de um filho ou a notícia de um câncer? Eu falei: me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu recebo esse filho. Obrigado. E às vezes a gente fica questionando, reclamando. Qual notícia você prefere? Deus está falando contigo.
Ouça, o Espírito Santo está falando contigo. Que notícia você prefere? Tem um monte de gente agora na fila dos tratamentos de câncer pedindo um pouquinho da saúde que você tem e você não usa. Amanhã eu corro, amanhã eu ando de bicicleta, amanhã eu vou para academia, amanhã e fica protelando até quando te tiram a saúde. Já viram o filme Clouds? É um filme duro, triste de ver. Mas a gente precisa. Porque como ser humano a gente joga pérolas no lixo. E aí o cerne do filme é: você não precisa estar morrendo para começar a viver. Vê lá, Clouds, bota lá, Clouds. O que Deus te deu de tão valioso que você tem guardado, ou tem jogado fora, ou desperdiçado. Eu aprendi nessa vida que tempo não se desperdiça. Não se desperdiça. Eu faço esboço, mas não uso. Já viu isso? Esses dias a gente virou o ano. Já contei essa história. E nessa virada foi maravilhosa a nossa virada. E a minha filha, ela era mais novinha, teve uma febre. Quando eu fui medir, estava 39 graus. Eu falei, oxe, meu Deus do céu, essa menina está com alguma coisa muito grave. 39 graus e aumentando. E ela fazia assim, ó. Ela fazia assim. Tira o agudo. Ela fazia assim, ela meio que delirava com a febre muito alta, queimando, ardendo em febre. Aí eu peguei um lençolzinho, né, e fui baixando a febre dela com aguinha e tal, fui baixando. Quando eu senti que baixou, eu peguei o carro e fui correndo pro hospital. Chegamos no hospital, não, traz ela aqui, entrou direto, já febre muito alta. Medicaram, colheram o exame e falou, agora espera. Estamos sentados num carro esperando. Eu, Débora, Helena e Breno. Sou pai de multidões, gente. Helena e Breno. Sentadinho no carro, daqui a pouco chega uma ambulância. Parou. Chega um carro. Daqui a pouco chega um outro carro. Sai um monte de gente desesperada de dentro do carro. A gente ali, e aquele desespero. A gente começou a orar, não sabia o que era. Vamos orar. Começamos a orar, interceder. Daqui a pouco, o Espírito Santo falou para mim assim, ó. Sai aqui e vai falar com aquele homem. Eu falei, não vou não. Eu tô doido, tô ouvindo coisa. Aí a Débora, amor, eu tô sentindo que você tem que ir lá falar com aquele cara. Aí eu falei, Aí pra testificar, o meu filho falou assim, papai, eu também acho que o senhor tem que falar com aquele cara. Falei, irmão, se não é Deus falando, é Deus gritando. Eu levanto do carro, falei, eu vou, né? Vesti a roupa do Homem de Ferro e eu vou. Mano, nessa que eu tô indo em direção àquele cara, Deus me dá uma palavra de conhecimento. E na hora que essa palavra cai, eu começo a falar em línguas. Chego nele já, né? Eu falei, Deus mandou ouvir te falar que você é filho dele. E o que te aconteceu não acontecerá para a morte, porque Deus livra o teu filho da morte. Ele começou a chorar, a mãe dele chorando. Ele, cara, você não tem noção do que aconteceu. Eu falo, cara, o meu filho acabou de ser atropelado pela mãe. Ela passou, ele não viu atrás, atropelou, ouviu um barulho e voltou, atropelou de novo. Meu filho está entre a vida e a morte, você me dá uma palavra dessa? Cara, eu chorava, porque eu tinha ouvido isso de Deus. Eu fui pro carro chorando, mano. Pegamos o resultado da Helena. A Helena não tinha nada. Não tinha uma garganta, não tinha uma infecção, não tinha nada. Deus nos queria naquele lugar, naquele momento, para falar com aquela pessoa. Ei, Deus tem o controle da tua vida. Quando você coloca a tua vida nas mãos dele, ele vai usar quando quiser. Não é quando você quer. Não é como você quer. É como ele quer. Você está disposto a isso? Você está disposto a ser levantado de madrugada para fazer aquilo que ele está te mandando? Você está disposto? Se você estiver disposto, isso vai acontecer com você.
Porque no meio dos capacitados, Deus escolhe quem está disponível. Porque é Ele quem capacita. Eu vejo muito cara fera aí, ó, que dá baile quando fala, dá baile, envergonha a gente, me põe no chinelo. Mas você vai ver a vida desse cara, ele não vive 10% do que prega. Isso está mudando, essa chave está mudando, cara. Deus quer te levar a experimentar as coisas. Eu estava numa crise de cabeça há mais de 30 dias, procurando e não sabia o que era. Eu cheguei um dia no culto Flame na igreja. Manifeste o reino. Eu dobrei o joelho no altar, com dor de cabeça, falando para Deus, eu te entrego a minha dor de cabeça, Deus. Mas lá no fundo eu estava dizendo para Deus assim, ó, eu saí do evangelismo agora na UPA, eu preguei o teu nome, as pessoas foram curadas, o Senhor não me cura. Olha o tamanho dessa cabeça, gente, é muita dor de cabeça. E Deus não me cura, Deus não me cura. Me sai um doido lá de cima do altar e fala assim, sinta, sinta, sinta o peso de não ser compreendido, de não ser respondido. Eu permito você sentir para que você seja cura. Sinta o que eles sentem e seja a cura que eles precisam. Aí eu botei a mão na cabeça assim, falei, então põe mais dor nesse cabeção, Deus. Mas me usa, Deus, me usa. Não me deixa viver aqui sem ser usado por você. A gente só precisa de uma coisa nesse tempo. A gente vai lá no versículo 44. E fala assim, ó. Pedro foi lá a Cornélio, perguntou a Cornélio o que aconteceu, daqui a pouco Pedro começa a pregar. Só que imagina Pedro, na confusão na mente dele, indo num lugar desconhecido, para um povo desconhecido, talvez podia ter morrido lá. Mas o que eu vou pregar? E aí se sentindo incapacitado, pequeno demais, eu não tenho uma palavra, qual palavra eu vou usar, Senhor? Mas não sei, ele chega lá e começa a falar. E aí quando ele começa a falar no 44, diz assim, ó, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu. Isso aqui é para provar para você que você só precisa obedecer, o resto é Ele quem faz. Entende? Ah, mas Deus mandou dar uma palavra de cura para aquele cara. Dê a palavra de cura, meu irmão. E mas se não for curado, não cabe a você. Aí já não é contigo. Ah, mas eu vou pregar para esse cara, mas se ele não converter e não aceitar? Meu querido, não entre em crise com aquilo que não foi te dado. Foi te dado a falar, quem convence é o Espírito. Amém? Nós precisamos fazer. Eu volto mais um pouco. Você quer ver? No 21, Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Eu sou, porque o Espírito Santo tinha testificado dentro dele. O Espírito Santo falou, não hesite, vá. Pedro, quando abre a porta e vê os 3 homens, de novo 3 aparecendo para o Pedro, ele abre a porta, os caras, eu vim aqui em busca de Pedro, chamado Simão. Aí ele responde, fala comigo, eu sou quem vocês estão procurando. Pode repetir isso de novo? Eu sou quem vocês estão procurando. Mais uma vez, para ser 3. Eu sou quem vocês estão procurando. Se você puder dar um glória a Deus, a sua salva de palmas. O mundo está procurando. O mundo está clamando por aquilo que você carrega, suas pequenas experiências que você teve com o Espírito Santo. O mundo quer ouvir, ei, não despreze a tua história, cara, não despreze o teu testemunho. Deus vai te usar em cima daquilo que você viveu. Não desprezes tua história, porque Deus não despreza. Para cada dia de desonra, Ele tem dupla honra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele te escolheu. Não desprezes o dom de Deus que há em ti. Testemunhe. Testifique.
essa igreja continua a se manifestar. Pedro foi a Cornélio, pregou, viveu tudo que tinha que viver lá, porque não hesitou, não voltou atrás. Eu vejo muitas pessoas nesses dias desobedecendo a voz do Espírito Santo, cara. Fracas na sua fé, abandonadas na solidão espiritual. Que esse não seja você, que esse não sejamos nós. Que quando Deus olhar para a gente, Ele veja dedicação, Ele veja prontidão, Ele veja relevância, falar e viver, tá bom? Mas o versículo 44 que eu li é para que a gente não se ensoberbeça. Não depende da tua dedicação, não depende do quanto de foco você coloca, depende do Espírito, se Ele é ou não é na tua vida. Amém? Você entende isso? Você entende que é contigo? Rompa, Deus está te chamando a viver algo fora da caixa. Agora cabe a vocês, Ibiporã, ouvir e colocar em prática tudo o que ouviram. Porque Deus está dando, vê que Deus está falando, Deus está testificando, e aí você vê uma palavra bate com a outra, aí o cara pregou quase a mesma coisa, e você vê que Deus está te cercando. Agora depende de você colocar em prática o que Deus está te falando. Simplesmente colocar em prática o que Deus tem te dado. Simplesmente. Senão você não vai ver o outro nível. Senão você é daqueles que ficou olhando para a prancha e para a areia e não olhou para a onda e não experimentou viver a onda. A onda vem uma vez, cara. Se você perder, talvez você nunca mais veja. O avivamento está aí. E a gente verá. Nós veremos a maior colheita de alma que já existiu. Nós veremos, nós experimentaremos isso, se não olharmos para trás, se não abandonar. Fica de pé no teu lugar. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra simples e profunda. Obrigado. Obrigado pela revelação de quem tu és. Obrigado por colocar isso diante dos nossos olhos e a gente poder usufruir isso de você. A gente pode comer de você, a gente pode beber de você. Obrigado, Deus. Construa em nós um ser verdadeiro, um ser perseverante, que não depende de como as coisas acontecem aqui fora, para viver bem contigo, Pai, mas que dependa de viver bem contigo, para viver bem aqui fora. Eu sou um desses, Deus. Se eu não estiver bem contigo, nada vai bem na minha vida. Nada, eu me desconheço, porque a minha identidade está no Senhor, a minha identidade está em Ti. Se pode se tirar alguma coisa boa do Jeff, se o Jeff pode subir no altar com a responsabilidade de pregar uma palavra, é porque o Senhor é Deus. Por isso, Deus, não abandone a Tua igreja, não me abandone, porque é muito possível que ao longo dessa caminhada eu solte as Tuas mãos, porque somos infiéis muitas vezes, Senhor. Nós fraquejamos, nos cansamos. A minha oração essa noite é para que o Senhor não solte nunca das nossas mãos. Não desista de nós, Senhor. Não desista. Não desista, Senhor. Não abra mão de nós, Senhor. Não abra mão de nós, Senhor. Não abra mão de nós. É o que eu te peço hoje. Eu peço que o Teu Espírito Santo agora componha cada coração aqui agora. Possa colocar essa sementinha lá dentro, guardada, que o devorador, que os ladrões de semente não roube o que o Senhor plantou nessa noite. Eu declaro um avivamento dentro do teu interior. Eu declaro um avivamento dentro do teu coração. Eu declaro um avivamento na tua alma. Eu declaro um avivamento no teu espírito. Que você possa
possa provar a plenitude de quem Ele é. 100% de quem Ele é dentro de você. É dentro de você. Deus transformou você. Você é a resposta para esse mundo. Os alimente agora em nome de Jesus. Os alimente agora. Eu declaro armas espirituais nas tuas mãos. Eu declaro agora audições espirituais nos seus ouvidos. Eu declaro agora visões espirituais diante dos teus olhos. Que você veja, que você deslumbre de tudo aquilo que o Senhor tem colocado para você. Ele diz: eu vos tenho despertado do sono. É para hoje, é agora, é urgente. É urgente. Enche É este urgente. lugar. Meu É desejo é urgente. sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Eu quero ouvir o som do céu, tua glória contém. E então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Eu quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Eu ouço algo no meu espírito. E Deus mandou te falar assim: para de ficar pedindo a morte. Para de ficar dizendo que quando as coisas estão ruins, dizer: eu prefiro morrer. Pare com isso. Pare com isso. Ele te deu o maior presente de todos, que é a vida. E para transformar o teu jardim, Ele colocou um espírito nela. Para de dizer isso. Hoje essa depressão cai da tua vida. Hoje esse espírito de morte que fala no teu ouvido, muitas vezes dizendo para você pedir a morte, ele cai de você. Deus fortifica os teus pés agora em nome de Jesus. Toma posse disso. Se você acredita, dê um glória a Deus. Uma salva de palmas para Ele. Vontade. Sempre amém. Te damos honras, te damos glória, pois teu é o poder, para sempre amém. Te damos honras, te damos glória, pois seu é o poder, para sempre, para sempre. E então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Eu quero ouvir o som do céu, tua glória. E então vem me incendiar. Meu coração, eu quero ouvir o som do céu, tua glória. Te damos honras, te damos glória. O seu é o poder, para sempre amém. E te damos honra. O teu é o poder. Vamos declarar isso mais uma vez. Nós te damos honra. Te damos honra. Pois teu é o poder, para
sempre. Amém. Seu é o poder. Glória a Deus, Pai. Nós viemos te agradecer nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor fez, por cada palavra derramada, liberada aqui nesse altar, Pai. Nós viemos te agradecer, nós viemos te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Receba essa forte salva de palmas, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, estenda sua mão aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, eu venho abençoar cada vida aqui dentro, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez durante esse sábado, Pai. Que nós venhamos colocar em prática, assim como o Jeff falou, que nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que foi falado, Pai. Que não apenas entre por um ouvido e saia pelo outro, que nós possamos colocar em prática, que nós possamos levar aquilo que a gente vive aqui dentro para fora, para as outras pessoas, Pai. Que nós possamos curar assim como a gente é curado, Pai. Em nome de Jesus, eu como servo e sacerdote, Pai, eu venho abençoar cada um que está aqui dentro. Em nome de Jesus, dê mais uma forte salva de palmas. Glória a Deus.